Um segundo princípio, meus queridos irmãos, que nós devemos olhar na Escritura Sagrada para a atividade política, é que se por um lado é errado nós nos mantermos completamente numa atitude absenteísta, quer dizer, desconectada. Política não tem nada a ver com crente, então a gente não tem nada a ver com isso, a gente nem se interessa em saber o que está acontecendo. Também é equivocada aquela posição adotada, por exemplo, por certas teologias de cunho liberal, que querem colocar na política a tarefa de redimir o mundo, quando nós sabemos que a redenção do mundo, em todos os seus aspectos, é tarefa de Deus. Deus é quem detém a prerrogativa de resgatar o homem das trevas, mas até o próprio cosmo, que vai passar por um processo de purificação, também é prerrogativa indisputável de Deus. Então, nós não vamos nem para o extremo de um absenteísmo, de um desinteresse, e também não vamos para o outro, supondo que a política vai ser um instrumento de redenção para aqui e para agora. Nós temos que ter uma postura equilibrada. Eu penso que a política ela pode ser dentro da sua esfera, da esfera estabelecida por Deus, e dentro das limitações que lhe são impostas, dado que, como disse, não tem ela a tarefa de promover esse resgate cósmico do mundo, de trazer um paraíso aqui para a terra. Essa tarefa de purificação de todas as coisas, em primeira e última instância, é indisputavelmente do Senhor. Mas eu penso que a boa política, feita à luz da palavra de Deus, à luz dos pressupostos da palavra de Deus, ela também está de conformidade com o projeto do reino de Deus. Repare que o Senhor Jesus, na oração que fez e que deixou-nos não como uma fórmula mecânica para a repetirmos indefinidamente, tanto que ele próprio disse que não é porque nós vamos repetir palavras que seremos ouvidos, mas na oração que ele ensinou, na oração do Pai Nosso, uma das cláusulas da oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Um reino que já foi inaugurado, quando de sua vinda gloriosa, quando ele veio cumprindo as profecias relativas à sua vinda, o reino foi inaugurado, mas existem outros aspectos do reino que ainda estão por se completar. É a velha tensão entre o já e o ainda não. Mas repare que quando o apóstolo Paulo ora, ou diz que nós devemos levantar as nossas mãos santas, sem animosidade, sem espírito de rebelião e revolucionarismo, mas como intercessores, pelas autoridades, por aquelas pessoas que estão em posição de autoridade, para que tenhamos vida piedosa, quieta, tranquila. Quando Paulo faz esta petição na carta a Timóteo, eu penso que nós podemos entender a boa atividade política como algo que pode estar perfeitamente antenada, harmonizada com esse reino de Deus, que já foi inaugurado, mas ainda não se completou, e que o será quando do retorno do rei. Mas até lá é tarefa nossa praticarmos boas políticas em harmonia com o espírito do reino. Uma certa grupo de pais ali nos Estados Unidos, no Kansas, eles se mobilizaram para que o ensino criacionista fosse inserido dentro da escola, ao lado de outras percepções, se havia espaço para outras percepções, da cosmovisão naturalista, etc., que também houvesse espaço para o ensino do criacionismo, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e aquilo foi acatado. Veja, uma demonstração de uma boa ação política é manada da sociedade civil, de pais piedosos e cristãos, tendo como parâmetro os princípios da palavra de Deus em harmonia com o reino. Um certo pastor assembleiano chamado João de Oliveira, ele disse que nós fazemos um ato político consequente até quando nós passamos por uma calçada e vemos uma casca de banana ali posta e nós a apanhamos para impedir que alguém criado à imagem e semelhança de Deus como nós
pise naquela casca de banana e caia e sofra um acidente, às vezes com gravidade. Ou você acha que não é possível? Então, o ponto aqui é mostrar como de pequenas a ações mais altas, mais impactantes, nós podemos desenvolver uma política que tenha como finalidade tanto a prática do bem, como segundo princípio, está em harmonia com esse reino, que é um reino de paz, que é um reino de justiça, que é um reino de bondade, porque procede de um Deus que é bom, que é justo e que é a fonte de toda paz. Um terceiro princípio, meus irmãos queridos, que nós precisamos estabelecer ou pensar para a ação política, é que a palavra de Deus nos ordena a orarmos pelas autoridades. E eu penso, não faço juízo de valor, mas eu penso que essa é uma ordenança da palavra de Deus, que a gente sabe que existe, que Deus ali deixou com propósito, mas talvez nós não desenvolvamos esse princípio de oração pelas autoridades com a recorrência, com a expectativa de que Deus de fato intervenha sobrenaturalmente, como penso que deveríamos fazer. Outro dia eu estava participando de um simpósio ali a respeito da reforma protestante, e eu ouvia um pastor luterano dizendo que ele tem uma igreja que ele pastoreia aqui, tem algumas congregações aqui no Cariri, e no período de mais seca, não agora, quando Deus misericordiosamente está mandando chuva e enchendo os nossos mananciais, mas ele disse que a igreja estava toda orando por chuva, e eles saíram para fazer um avanço missionário naquela cidade ali do Cariri seco, sem um pingo d'água, com açudes ressecados, e ele disse que saiu com botas, chapéu, com a capa, e quando os irmãos estavam se dirigindo para lá, ficou todo mundo achando estranho as vestimentas dele. Aí ele disse: mas meus irmãos, nós não estamos orando para Deus mandar a chuva? Eu não sei se ele vai mandar, mas eu tenho expectativa que ele mande bastante, de forma copiosa. Então, se ele mandar chuva copiosamente para lá, eu já estou com a minha indumentária correspondente e necessária. O que ele estava querendo dizer, embora parecesse apenas uma brincadeira, é que muitas vezes nós nos relacionamos com verdades da palavra de Deus sem nutrirmos a viva expectativa de que aquilo que Deus diz é verdade. Deus diz: ore pelas autoridades, porque todas elas procedem de Deus. E às vezes a gente fica olhando assim, mas aquela autoridade é tão ímpia, aquela autoridade é tão má, aquela autoridade tem andado em tanta desconformidade com a palavra, que vou fazer uma oração flecha de vez em quando, assim meio desinteressadamente. Mas a palavra de Deus manda que nós oremos. Meus irmãos, um outro princípio importante que está de certa forma derivado dos dois primeiros, de uma prática política relacionada com os valores do reino, e uma prática política que, vinculada ao mandato cultural estabelecido por Deus no princípio da criação, visa a prática do bem. Nós vamos encontrar lá no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, quando o povo hebreu estava cativo ali na Babilônia, em decorrência de um juízo que foi trazido por Deus contra o seu povo, por causa do pecado da idolatria. Deus já havia dito por meio do profeta que o exílio viria, o exílio era líquido e certo, e veio, e o povo foi mandado ali para a Babilônia, e os falsos, enquanto os profetas verdadeiros estavam dizendo ao povo que aquilo que acabara de acontecer não era fruto do acaso, mas era resultado do juízo de Deus por causa do pecado do povo, principalmente da idolatria. Mas o profeta dizia: esse juízo não é definitivo, não é para sempre. Deus está trazendo a sua vara, mas se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para o Senhor, se vocês abandonarem os ídolos, Deus vai restaurá-los, libertá-los e levá-los de volta para casa. Os falsos profetas estavam dizendo: não é bem assim,
e vocês não vão ficar aqui 70 anos. Daqui a 2 anos, certamente, vocês vão embora. E com isso, eles estavam dizendo que não havia razão nenhuma para aquele povo exilado ter algum tipo de preocupação com aquela cidade na qual eles estavam subjugados. E Deus, por meio do profeta Jeremias, exorta o povo a que procedesse diferente. E Deus diz assim, por intermédio do profeta: olha, plantem, porque vocês irão colher no tempo oportuno. Trabalhem com toda honestidade, com todo denodo. Deem o melhor de vocês por esta terra. Sabe por quê? Porque na paz desta cidade estará a vossa paz. Se essa cidade prosperar, vocês também serão usufrutuários, beneficiados pela prosperidade desta terra, independentemente de ser uma terra que não servia a Deus, independentemente de ser uma terra, um governo que foi levantado por Deus como chicote para o juízo do povo. Mas o profeta estava dizendo: façam o melhor que vocês podem, plantem, porque vocês colherão, trabalhem com ânimo, com denodo, se esforcem, porque esta terra, em sendo abençoada, vocês serão os primeiros a colher os benefícios provenientes do trabalho de vocês. Então, esse é um outro ponto que aponta para essa junção, essa relação empática que deve ser estabelecida por aquele que é chamado por Deus para o exercício da política.